Olá, eu sou Carolina Félix. Eu sou Lorena Gomes. Nós somos advogadas aqui em Portugal e hoje a gente vai conversar com vocês sobre alguns casos que vêm chegando aqui no escritório de forma recorrente. E do que se trata? São as decisões de indeferimento do pedido da autorização de residência aqui em Portugal. A gente sabe que as regras migratórias em Portugal estão sendo mais apertadas, afuniladas nos últimos anos. E, durante esse processo, uma das questões que a gente vem enfrentando de forma significativa são as decisões de indeferimento do seu pedido de autorização de residência. E as pessoas ficam muito confusas, porque recebem ao longo do seu processo algumas notificações da AIMA sem perceber exatamente do que se trata. Existe uma primeira notificação, depois que você vai na sua entrevista na AIMA, e você não recebe a sua autorização de residência, pode ser que você receba uma primeira notificação comunicando de um projeto de indeferimento do seu pedido de autorização de residência. Nessa primeira notificação, fica um pouco mais fácil a gente proceder à defesa de quem está nessa situação. E a gente vai falar daqui a pouco sobre os motivos que são mais comuns aqui no escritório, que a gente mais tem aqui no escritório. O segundo momento, então, algumas pessoas não respondem ou respondem de forma incompleta, às vezes não procuram uma assessoria de um advogado, se acabam respondendo essa primeira notificação de uma forma não satisfatória, e aí vem uma segunda notificação. E essa segunda notificação se trata de uma notificação que visa o indeferimento da sua autorização de residência. E nele já vem, inclusive, um prazo de tentativa de que não é expulsão, na verdade, né? Porque as pessoas falam expulsão, inclusive na legenda aqui do nosso título, a gente coloca como expulsão, mas a gente já vai explicar um pouquinho para vocês como se trata de expulsão. Mais tecnicamente seria abandono voluntário do território, porque o processo específico de expulsão até o final, ele iria ocorrer, ele poderá ocorrer se você perseguir todo um processo posterior a essa segunda notificação, que é um processo que é necessário toda uma instrução para chegar à tal da expulsão. Então, a primeira coisa que a gente queria desmistificar aqui é a gente nomear isso. A gente colocou na nossa legenda esse título, mas não é exatamente o que acontece nesse primeiro momento. Não se trata, nessa segunda notificação, de uma expulsão em si, mas sim um projeto de decisão final, porque já houve uma primeira notificação e ela precisa ser mais seriamente feita a defesa. E essa defesa, dessa segunda notificação, ela é mais complexa e tem mais etapas do que a primeira. Eu vou passar um pouquinho a palavra para a Lorena e a gente vai tocando um pouquinho. Lorena, explica aí para a gente um pouquinho, assim, essas etapas da primeira ou dessa segunda, para as pessoas entenderem como esse processo ocorre. Pronto. Antigamente, a AIMA, ela fazia todo o processo de forma presencial, né? E apresentava toda a documentação, o funcionário da AIMA já analisava e ele já dizia, olha, falta alguma coisa, falta e tal. Só que a AIMA, né, abriu prazo para entregar a documentação que faltava e a pessoa já tinha o título de residência, era analisado no momento da entrevista. Hoje, com a estrutura de emissão, muitas pessoas, né, por causa dos títulos, ficaram acumulados e agora as renovações também estão passando por isso, manifestação de interesse, enfim, então vários tipos, as pessoas que estão sem visto aqui em Portugal, né, que vêm tirar a residência por ausência de visto, enfim, toda essa demanda muito volumosa teve que criar uma estrutura de emissão para que seja analisada a documentação de todas essas pessoas. E com isso, a análise não é mais feita no dia da entrevista, e sim é feita a posteriori. Então, com isso, está se recebendo, muitas pessoas que vão nessa estrutura de emissão recebem essa notificação com esse projeto de indeferimento, que é uma notificação para que a posteriori junte documentos que estão a faltar. Então, é uma decisão condicional. Se juntar aquela documentação que eles estão a pedir, não, o processo vai ser deferido. Se não juntar, vai ser indeferido. É um aviso de que se não juntar, vai ser indeferido. Pronto. Passada essa etapa, muitas pessoas acham que meu processo foi indeferido. Não foi indeferido, né? Tem um projeto de ser indeferido, se não
cumprir com aquela junção daqueles documentos que eles requerem. Pronto. Se passar essa etapa e ainda assim eles não aceitarem a documentação, inclusive muitas vezes você recebe 2 a 3 notificações para juntar mais documentos. Muitas pessoas já estão na fase de receber a decisão final de indeferimento, né, que já vem muitas vezes com a notificação de abandono voluntário para sair do país. Nessa etapa, ou a pessoa novamente comprova que tem aquilo ali que ela dá. A AIMA diz que você não tem, mas você, se tiver, junta, mas também tem que fazer aí uma defesa mais complexa, com elementos jurídicos, né? Porque a AIMA já está, infelizmente, voltada a negar a maioria dos procedimentos. Então, é bom, concomitante a isso, a gente fazer uma defesa judicial para que o tribunal analise aquilo ali e não fique apenas a decisão na mão da AIMA. Então, neste momento, a gente tem que apresentar tanto a defesa administrativa como já ingressar com a defesa judicial. Além disso, dentro dessa última notificação de indeferimento da sua autorização de licença, muitas vezes você tem que tentar fazer também a prorrogação do prazo para o abandono voluntário do território. Então, dentro dessa notificação, e aí que as pessoas ficam mais assustadas, vem o prazo de 20 dias para você abandonar voluntariamente o território sob pena, e a gente vai falar já do que acontece, mas como vem esse pedido, essa solicitação de abandono voluntário, dentro de 20 dias é muito interessante que você também argumente, através do pedido de prorrogação desse prazo, argumente de que você, por exemplo, tem laços com Portugal, às vezes você tem filho e está aqui a trabalhar, e por isso você pede que eles prorroguem esse prazo que eles chamam do prazo de abandono voluntário do território. Então, digamos assim, são 3 etapas jurídicas que a gente vai tentar tirar um pouquinho do juridiquês para vocês entenderem, para vocês perceberem. É necessário fazer essa prorrogação, esse prazo de abandono voluntário, que são 20 dias, porque é necessário, porque você fica mais resguardada caso ocorra uma fiscalização. Você fica com esse aval dessa tentativa. Você precisa fazer, como a doutora Lorena falou, a reclamação. Então, a reclamação você faz dentro do portal. É importante trazer os argumentos jurídicos. Alguns clientes procuraram a gente e falaram, eu tenho cheque CPT, uma defesa. Gente, é uma coisa muito técnica que muda muito. Então, a gente que trabalha com isso, vive constantemente se adaptando. Há anos a gente trabalha com isso. Imagina uma pessoa que busca no cheque CPT uma decisão de indeferimento na fase final. E nessa questão, o que acontece? Se a gente não levar a sério, aí sim pode ocorrer uma expulsão. E tendo todo esse processo depois administrativo, então, aí é muito mais difícil já consertar. Você não pode perder o prazo para a resposta. Então, assim, na hora que responde dentro do prazo, você vai estender o seu procedimento aí para você se defender, né, ao longo do processo administrativo e judicial. Agora, se perder prazo, então perde realmente o direito de ficar aqui e vai vir depois um mandado de detenção para você realmente ser expulso. E o que a gente diz é que, geralmente, se chegou nessa última notificação, é porque já passaram por outras notificações que provavelmente o próprio cliente tentou responder e continuou com essa decisão de indeferimento e chegou até essa decisão final de indeferimento. Então, o que a gente bate muito com os clientes é que, nesse momento, não tem o que fazer. Se você não procurar um profissional que tenha as habilidades para sustentar com você e construir o argumento, eu já estou falando, mas pelo menos 3 esferas, que é a da prorrogação, que a gente precisa fazer, a reclamação e a ação judicial, são os 3 processos que a gente precisa juntar para que você continue a tentar estar dentro do território português. Esse é o grande X da questão. É efetivamente perceber que você está no limiar, na última instância ali, e um deferimento depois para transformar no processo administrativo com todas as suas fases e afins, aí sim vai ser algo muito mais difícil da gente conseguir se regularizar. Outro ponto que vocês perguntam muito é, Carol, quais são os principais motivos dessa questão do indeferimento? A gente recebe muito aqui no escritório o indeferimento que não comprovou o meio de subsistência, e aí a gente precisa ter atenção de como fazer a comprovação desse meio de subsistência. Hoje em dia a gente tem que prestar mais atenção na segurança social,
se você está pagando, se você está dando isenção, se você não está dando isenção. Eles são cada vez mais rigorosos, né, em relação a essa comprovação dos mesmos subsistentes, nos valores, na forma do pagamento de impostos e nos valores que tem que ter, porque às vezes a pessoa tem mesmo subsistência para si, mas não tem para um familiar, e às vezes, muitas vezes é agrupamento de filhos, tem idade escolar, então realmente tem que fazer os cálculos conforme está na legislação estrangeira. O segundo, talvez, argumento que acontece aqui muito é a comprovação de alojamento, que passa por um momento, assim, bem complexo. Antigamente era atestado da renda da freguesia, aí depois era o contrato de arrendamento, e agora eles procedem a essa necessidade do senhorio, do proprietário, emitir uma declaração, se você não for dono, né, do imóvel, emitir uma declaração de que você está arrendando aquele local, isso está causando um rigorizo muito grande nessa questão da comprovação da alojamento. O que a gente recomenda é que junte tudo o que puder. Tanto o contrato como a declaração de senhorio, se for contrato de arrendamento, se for, além disso, o recibo de vencimento, né, de pagamento, no caso, das rendas, né, e se for o imóvel próprio, tem que ter a caderneta predial atualizada. Além disso, por exemplo, essa semana eu fui na AIMA com o senhor que vivia com a dona do imóvel, né? Que eles tinham união de fato, mas não era comprovado. Então, ela tinha que ir lá reconhecer de próprio punho que ele vivia com ela, mas não só reconhecer, demonstrar junto do IRS, outra documentação. Então, assim, são várias documentações que a ANA está a exigir. No momento, não é só um documento como a conta de luz ou a pessoa da junta de freguesia. É um conjunto de documentos e, às vezes, as pessoas leigas não têm, né, como Juntam de qualquer forma. Esses documentos, além de tudo, eles têm que estar com a assinatura reconhecida, né, ser um documento oficial das finanças. Então, tudo isso, muitas vezes, as pessoas têm como provar, mas não sabem, por isso que chega numa decisão de indeferimento. Exato. E aí, como a doutora Lorena estava aqui a explicar, essa decisão de indeferimento final, ela passa por vários processos. Às vezes vem uma anterior, a segunda pedindo mais complementos, e aí nessa tentativa e a não resolução nesse primeiro momento, e chega nessa decisão final. E a gente está aqui tentando, nesse vídeo, mostrar a vocês que essa realmente, para uma fase mais fácil de ser resolvida, é a sua última instância. Depois disso, a gente vai para processos administrativos e ou judiciais para tentar resolver essa demanda, e aí pode levar anos e talvez efetivamente não consiga resolver. Então, a gente fez essa live para trazer um pouquinho para vocês, inicialmente, essa questão, recebi a decisão final de expulsão do território, não é exatamente assim. Na própria decisão, ela coloca, né, o abandono voluntário, o pedido de abandono voluntário, mas você precisa, a gente queria explicar para vocês quais são as partes técnicas que vocês precisam dar conta. E a importância, nesse momento, essencial de ter um advogado, porque por mais que muitas dessas partes, a Justiça Judicial, você possa fazer essa sua defesa sozinho, é um procedimento muito complexo, inclusive para a gente que trabalha com assunto. Imagine para quem não atua no dia a dia nesse assunto, e aí depois, para a gente conseguir reverter uma situação dessa, é muito complexo. É verdade. Então, assim, como uma dica final, né, a gente quer alertar vocês 3 coisas. Primeiro, nunca ignore as notificações da AIMA, né? Nunca ignore as notificações da AIMA. Já cheguei cliente, eu recebi o e-mail faz muito tempo, mas eu não tive tempo de responder. E agora, né, pronto, nunca ignore as notificações da AIMA. Haja sempre rápido, porque se você responder dentro do prazo, você ganha tempo aí no processo em andamento. Agora, se perder o prazo, aí também perde o direito de permanecer aqui em Portugal e tratar de responder. E, por último, procure sempre uma assessoria especializada, porque, às vezes, você acha que sabe responder e não sabe. O documento que ele está pedindo é esse e não é bem daquela forma como ele está pedindo. Então, às vezes, é apenas um profissional que vai poder lhe ajudar. A gente espera ter ajudado. Vamos fazer outros vídeos sobre o tema. E aí, por isso, a gente queria pedir a vocês que deixassem aqui embaixo quais são as principais perguntas sobre o tema, porque isso ajuda a gente a construir os próximos vídeos, aprofundando e trazendo outros aspectos dessa ajuda que a gente quer contribuir para os imigrantes aqui em Portugal.